Bom, então é isso, galera. Agora nós vamos passar por um outro capítulo, por uma outra abordagem, e agora nós vamos trabalhar com algumas reaçõezinhas. Nós vamos usar todos os conteúdos que tem passado aqui nos vídeos. Nós já falamos o que são os átomos, o que são elementos químicos, o que são as moléculas, o que são substâncias, o que são misturas, tipos de substâncias, tipos de mistura, o que são as fases, o que são a parte, quando a gente fala sobre a parte visual das misturas, das substâncias. Falamos sobre o número de Avogadro. Falamos sobre massa molecular, que é a massa da molécula. Temos uma história longa de coisas aí que estão acontecendo. Agora, nós vamos usar o mol. O mol, eu já deixei uma definição para vocês nas aulas passadas. E quando a gente fala de mol, a gente está se referindo a um pacote. Por quê? Porque levando toda aquela história que o pacote do mol é porque é o 6 vezes 10 a 23, que é um número muito extenso, difícil de trabalhar. Então o Avogadro foi lá e além de ter criado o número, o mol, né, o 6 vezes 10 a 23, ele criou a definição de mol, que é um pacote, né, uma quantidade de moléculas, ou enfim, do mesmo jeito que eu falo uma quantidade de moléculas, eu posso falar que o mol é uma quantidade de planetas, uma quantidade de pessoas, uma quantidade... Só que é claro, quando eu falo que mol é uma quantidade de moléculas, é porque eu estou contando uma quantidade muito grande de moléculas. E quando eu falo que mol é uma quantidade de planetas, eu tenho que imaginar que eu estou contando 6 vezes 10 a 23 planetas. Então são milhões e milhões e milhões e milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões de planetas. Se eles existirem, tudo bem. Então eu falo um mol de pessoas. São 6 sextilhões de pessoas. Não existe isso na Terra. Então, não sei se vale a pena você usar o mol para poder contar pessoas. Você usa o mol, que é um número muito grande, que é o 6 vezes 10 a 23. Você usa o mol para poder contar coisas muito pequenas. Como eu estava falando para vocês, a gente usa números grandes para contar coisas pequenas e números pequenos para contar coisas grandes. Geralmente é isso que acontece. Então, nesse momento agora, nós vamos começar a falar de reações químicas. Na verdade, nós não vamos aprofundar em reações químicas, mas eu quero demonstrar algumas aqui, e essas algumas nós vamos aplicar o mol. Então, eu vou pegar a mais evidente, a mais simples que nós temos, para que você entenda o que nós vamos abordar. Bom, primeiro, antes de mais nada, nós vamos entender essa simbologia aqui. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, esse começo só foi uma introdução, vamos parar por aqui.